Que bom é podermos estar aqui agradecendo ao Senhor, não só pela vida do MAD, em especial pelo ministério do MAD que tem desenvolvido aqui na igreja, mas também pela igreja que o Senhor tem nos dado e, através dela, nos abençoado. Queria convidar os irmãos a abrirem na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós veremos do versículo 3 ao versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém. Queria convidar as crianças aqui à frente, vamos orar por elas, por nossas vidas também, aqui no momento de exposição da palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, porque a gente pode estar aqui hoje na Tua casa, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, sermos por ela edificados. Que o Senhor também abençoe a vida de cada pequenino, Deus, de cada criança que está se dirigindo também ao departamento infantil para aprender do Senhor. Que o Senhor preserve e guarde a vida de cada uma delas, para que elas não venham a se afastar de Teus caminhos, mas que perseverem e continuem firmes em Ti, ó Pai. Ajuda os professores, os pais a educá-las e ensiná-las o caminho que elas devem andar. Cuida de nós, Deus, aqui no templo, para que a gente aprenda da Tua palavra. Que o Senhor aplique a Tua santa palavra aos nossos corações. Nossas vidas sejam edificadas e transformadas pelo poder do Teu Evangelho, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Durante os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Nicholas Wilton desempenhou um papel heróico ao salvar a vida de centenas de crianças judias que estavam na Tchecoslováquia, ocupada pelos nazistas. Ele organizou uma operação chamada o Transporte de Crianças, que permitiu que crianças escapassem daquele perigo e fossem acolhidas por famílias no Reino Unido. Nicholas, então, ele foi um britânico de origem judia. Ele estava de férias na cidade de Praga em 1938 e ele ficou chocado com aquela situação, ao ver que as crianças estavam em perigo devido à ocupação nazista. Então, ele decidiu agir e começou a organizar essa evacuação das crianças daquele local, com coragem e determinação. Ele conseguiu obter os vistos, financiamento e garantia daquelas famílias britânicas de que iriam receber aquelas crianças. Um total de 669 crianças foram levadas em segurança para o Reino Unido. Ele trabalhou de forma incansável. Ele enfrentou desafios burocráticos, logísticos e contato que ele tinha que fazer com famílias para que essas crianças fossem recebidas. Anos depois, essas crianças se tornaram adultos e não sabiam sequer quem tinha sido esse homem que proporcionou esse transporte ao ponto de salvar a vida delas. Mas em 1988, essa história foi revelada em um programa de televisão britânico, onde Nicholas foi convidado e na plateia estavam aquelas crianças que não já eram crianças, mas se tornaram adultos. E eles tiveram a excelente e única oportunidade de expressar gratidão pela vida daquele homem, pela mudança e pelo resgate que ele ofereceu a elas, pela sua dedicação, por vida de crianças que ele nem sequer conhecia. Imagine a profunda gratidão dessas crianças, desses homens ali, em saber quem foi aquele que providenciou o seu resgate. Da mesma forma,
nós temos pessoas e que nós temos motivos de gratidão por algo que ela tem feito ou algo que ela fez em nossas vidas. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, diante da igreja, na igreja da cidade de Filipos, ele demonstra tamanha e imensa gratidão pelo cuidado daquela igreja para com a sua vida. Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela faz parte de um conjunto de 4 cartas, Colossenses, Filemon e Efésios, com a carta dos Filipenses, conhecidas por nós como as cartas da prisão, onde Paulo, preso em Roma, ele vai ainda se importando e preocupado com a vida da igreja, grato pela vida da igreja, ele vai e escreve essas cartas. Atos 16 narra a primeira passagem de Paulo em Filipos. Nos versículos 20 e 21, Paulo ele é acusado de tumultuar a cidade, introduzir uma nova religião. Porque naquele contexto havia um apego muito forte do povo ao Império Romano. E durante o tempo que Paulo estava preso em Roma, ele recebeu a visita de alguém importante, que ele relata aqui nessa carta, Epafrodito, um grande líder na igreja de Filipos, como Paulo vai se referir a ele no capítulo 2, versículo 25. E nesta ocasião, esse homem ele trouxe uma oferta levantada por aquela igreja lá em Filipos, para o apóstolo Paulo, alguém que se dedicou ao evangelho e precisava também do suprimento financeiro, precisava ter como suprir as suas necessidades. Essa carta, comumente conhecida como a Carta da Alegria, ela evidencia também a gratidão do apóstolo Paulo pelo cuidado daqueles irmãos, pelo cuidado da igreja em Filipos. Então, com base nessa gratidão a Paulo, a igreja em Filipos, expressa nessa carta, gostaria de meditar com os irmãos acerca do tema expressando gratidão pela igreja. Então, como nós podemos expressar gratidão pela igreja? Em primeiro lugar, nós podemos expressar gratidão pela igreja, engrandecendo ao Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo vai mostrar do versículo 3 ao versículo 8. Ele engrandece ao Senhor por tudo aquilo que ele viveu com aquela igreja. E ele começa no versículo 3 dizendo que dá graças ao Senhor, dou graças ao meu Deus, por tudo o que recordo de vós. Paulo inicia a sua gratidão, não de outra forma, não enaltecendo ali a vida daqueles crentes em Filipos, mas engrandecendo ao Senhor, que é o dono da igreja. Reconhecendo que toda boa dádiva que os homens são capazes de praticar uns para com os outros, em primeiro lugar, ela só é possível porque ela vem da bondade de Deus para com as nossas vidas. E toda a lembrança que ele tem com esta igreja, toda a lembrança que ele tem dos momentos que passou ali com os crentes em Filipos, são os motivos que ele tem de engrandecer o nome do Senhor, por aquela igreja, por aqueles irmãos, não só pela oferta, mas também por todo o cuidado. E Paulo ele vai continuar no versículo 4, mostrando como ele continua sendo grato a essa igreja, mas também engrandecendo ao Senhor, que cuidou e salvou aqueles crentes ali e usou-os na vida de Paulo. Ele vai dizer que fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Diante dessas lembranças que o levam à gratidão, no versículo 3 vai dizer, dou graças a meu Deus. Sua postura agora é engrandecer ao Senhor, também que o abençoou através dos Filipenses, rogando para que ele também, para que o Senhor também abençoe a vida daquela igreja. Ele engrandece ao Senhor pela participação daquela igreja ali, uma pequena parte do povo de Deus ali separada, mas que era usada também pelo Senhor no progresso do Evangelho, tanto no progresso do Evangelho, quanto na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E a súplica é uma petição pela satisfação de determinada necessidade, profundamente sentida. Então, existia também necessidades ali naquela igreja. Não era uma igreja perfeita, era uma igreja que havia imperfeições. Na mesma carta, no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer, rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pensem concordemente no Senhor. Tinha uma confusãozinha ali entre as duas, e Paulo está dizendo, olha, tem imperfeição, eu sei, mas eu rogo que vocês pensem em unidade no Senhor. É uma das súplicas que Paulo faz por essa igreja. E também havia perigos ali. No capítulo 3, versículo 18, Paulo vai dizer, pois muitos
andam entre vós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Existia problemas ali naquela igreja. Paulo está dizendo, olha, no meio de vocês, existem pessoas se fantasiando de crentes, e elas são, de fato, inimigas da cruz de Cristo. Tomem cuidado. Por isso é a súplica que Paulo faz por essa igreja, para que o Senhor o abençoe e faça com que ela cresça, da mesma forma que o Senhor tem abençoado a vida do apóstolo Paulo. Então ele implora ao Senhor muitas vezes, porque ele vai enfatizar que é em todas as suas orações, para que essas necessidades da igreja e outras que ele pode não ter relatado aqui, sejam supridas. Ele conclui o versículo 5 mostrando que a vida cristã do crente, ela deve ser manifestada todo dia. E ela é considerada como uma evidência inquestionável da sua eleição. Isso fundamenta agora aquilo que Paulo vai evidenciar e a certeza que Paulo vai ter, expressar no versículo 6, engrandecendo ao Senhor através da sua convicção que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou na vida daquela igreja. E ele vai dizer no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, versículo 7, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ele tem a convicção da obra de salvação do Senhor. Convicção também da obra de salvação do Senhor na vida daquela igreja, porque ele vai dizer que eles são participantes da mesma graça do Senhor, que o apóstolo Paulo tem a convicção e a certeza da salvação em Cristo. Ele vai dizer que aquela igreja também participa dessa mesma graça. Falando acerca de certeza da salvação e desse ato externo que nós, como cristãos, podemos expressar de que somos, de fato, salvos pelo Senhor, Calvino, comentando essa passagem, ele vai dizer, a certeza que o indivíduo tem com respeito à sua salvação pessoal é muito diferente da que ele tem em relação à das outras pessoas, pois o Espírito de Deus é minha testemunha de que fui chamado, como é também de cada um dos eleitos. Ele vai dizer que você, individualmente, tem como se certificar de que você é um salvo em Cristo, não por causa das suas obras, mas porque aquele que nos salvou, ele irá completar a boa obra. E Calvino continua, quanto aos outros, não temos nenhum testemunho, exceto o da eficácia externa do Espírito Santo, ou seja, até onde a graça de Deus se exibe neles e até onde percebemos. Então, é possível evidenciar isso e reconhecermos isso nas pessoas. E ele vai dizer, concluir seu pensamento dizendo, não obstante, onde quer que notemos quaisquer das marcas da eleição divina, que porventura sejam notadas por nós na vida de outros, devemos imediatamente estimulá-los a nutrir boa esperança. A dizer, meu irmão, continue firme, porque o Senhor há de completar a boa obra que Ele começou em sua vida. Apesar de você, apesar dos seus pecados, apesar de suas imperfeições, apesar das vezes que você nega a Cristo, como Pedro fez, Ele há de completar a boa obra, porque não depende de nós e daquilo que nós venhamos a fazer ou servir na igreja, mas de quem Cristo é e o que Cristo fez naquela cruz. E Paulo, ele é testemunha desses frutos externos de salvação da igreja. Ele vai falar de uma convicção que também está presente, que nós podemos ver presente na doutrina da nossa igreja, da igreja presbiteriana, presente nos 5 pontos do calvinismo, que diz, de forma resumida, não vou me deter nisso, mas que nós somos totalmente depravados. A gente não serve para nada. Não existe o bonzinho ou pessoa que está na igreja todo domingo, não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A eleição incondicional, porque não existe uma condição, algo que a gente faça diante de Deus para que o Senhor diga, opa, agora eu vou salvar você. A expiação limitada, ou seja, Cristo, Ele morreu por todos os seus filhos, não por toda a humanidade. A graça é irresistível porque o Senhor nos chama com santa vocação. Se Ele não nos chamasse, nós não nos voltaríamos para Ele. Mas, no último ponto, que é o resumo da nossa doutrina, daquilo que cremos, a perseverança ou a preservação dos santos, que é isso que vai ser evidenciado aqui no texto.
a preservação da salvação. Por isso que Paulo tem essa convicção. Uma salvação que não se perde um dia e se ganha no outro, como se perde e ganha dinheiro na bolsa de valores. Algo que é invariável e inconstante, não tem uma convicção. Em Cristo, nenhuma condenação há, e por isso que Paulo tem essa convicção de que a boa obra que o Senhor começou na vida dos eleitos, através de Cristo, Ele é fiel para completá-la. E ele conclui o versículo 8, dizendo: chamando e convocando o Senhor como testemunha, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. Paulo conclui o engrandecimento do nome do Senhor, pondo-o como sua testemunha infalível, de quão grato ele é pelo cuidado daquela igreja. Então, Paulo reconhece, ele é alguém grato aqui pela igreja em Filipos. Ele é alguém grato pelas ofertas, pelo apoio, pelas orações, mas, em primeiro lugar, antes de demonstrar esse cuidado para com a igreja, ele sabe quem, de fato, deve ser engrandecido e a quem ele deve ser primeiramente grato. O Senhor, que no seu soberano governo e controle de todas as coisas, salvou aquelas pessoas, edificou aquela igreja e usou aquela igreja na vida do apóstolo Paulo. Nós devemos sermos gratos à igreja, reconhecendo que, em primeiro lugar, é o Senhor que faz com que todo esse corpo de igreja, que a igreja da encruzilhada, ela funcione. Então, não são os nomes dos líderes de ministério, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes de PG, que devem ser honrados em primeiro lugar. Nós devemos sim ser gratos às pessoas que se dedicam, mas sabendo que em primeiro lugar nós devemos engrandecer o nome do Senhor, que salvou essas pessoas imperfeitas e tem usado de forma grande na vida da sua igreja. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina nessa passagem. Porque a glória ela é do Senhor e não das pessoas. Mas, em segundo lugar, nós veremos que podemos expressar nossa gratidão pela igreja, orando pelo seu progresso. Porque Paulo ele não para em engrandecer o nome do Senhor, porque a quem honra, honra. E Paulo vai agora se direcionar àquela igreja, mostrando que ele não é grato apenas ao Senhor, mas que ele também é grato pela vida daqueles crentes e que ele reconhece o esforço deles, a dedicação deles em seguir ao Senhor Jesus. Do verso 9 ele vai dizer: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo ele vai orar pelo progresso no verdadeiro amor daquela igreja. Amor já demonstrado, mas o desejo de que aquele amor daquela igreja transborde cada vez mais. E Paulo, mesmo Paulo, que vai desejar esse abundante amor na vida daquela igreja. Em 1 Coríntios 13, 2, ele vai dizer que ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Por isso ele reconhece a preciosidade do amor. E ele roga, conhecendo o amor daquela igreja, mas dizendo: Senhor, aumenta mais e mais o amor por eles. Aumenta mais e mais o amor deles pela obra, pelo progresso do Evangelho. Mas que também aumente o conhecimento sobre quem Cristo é e como isso influencia de forma prática. Aumente a capacidade daquela igreja, mente e coração, para que eles distinguam o mal e o bem, o importante e o trivial, para que a igreja saiba que o amor e o conhecimento, o verdadeiro conhecimento que Paulo vai rogar aqui, é conhecer a Cristo e viver por Ele. Mas ele também deseja o progresso e ora pelo progresso, na sabedoria e certeza e convicção da justificação. E no versículo 10 ele vai dizer: para que essa igreja aprove as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Quando Paulo usa essas duas expressões, sinceros e inculpáveis, uma forma mais simples para a gente entender, é que Paulo desejando que eles sejam puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Para que eles tenham sabedoria cristã de aprovar aquilo que é aprovado pelo Senhor. E não somente os homens desejam, mas pelo crivo das Escrituras. Para que eles provem a pureza,
para que eles tenham as imperfeições ali, que Paulo roga às duas mulheres para que elas andem corcandantemente no Senhor. A palavra fugiu um pouquinho. Mas também por aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai rogar para que essas impurezas sejam removidas, para que não tenha algo que os desqualifique no dia de Cristo. E não terá, não por causa da vida deles, mas por causa daquele que começou a boa obra e que irá completar até o dia de Cristo. Para que seja possível que aquela igreja desfrutasse de uma paz que aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas não podem desfrutar. Paulo ele não se direciona aos descrentes quando ele diz que está plenamente certo, porque a boa obra iniciada na vida do crente é o reconhecimento de quem Cristo é. É a salvação em Cristo Jesus, que ele há de completar até o dia de Cristo. E nós podemos nos apresentar diante do Senhor, justificados, por causa do preço que foi pago pelo nosso Mestre. E o apóstolo Paulo termina no versículo 11, desejando o progresso daquela igreja também, orando pelo progresso daquela igreja em seu testemunho, para que eles sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus, para que o conhecimento do novo status diante de Deus, de justificados, faça com que aquela igreja continue vivendo para a glória de Deus, sendo bênção na vida de outras pessoas, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, dando frutos dignos. Paulo vai falar isso no versículo 27, vivam acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Então Paulo vai dizer, rogo por essa igreja, para que eles vivam essa salvação e essa justificação de forma prática em suas vidas, e não somente no conhecimento do seu novo status diante do Senhor. E os frutos de justiça, que são provenientes do próprio Deus, são as boas obras que nós podemos praticar. Mateus 7, versículo 17, a primeira parte diz que assim toda árvore boa produz bons frutos. Todo esse conhecimento da salvação em Cristo, de sermos eleitos, de sermos justificados, de que um dia Cristo voltará e seremos glorificados e transformados, isso não pode ficar só na cabeça, só na teoria. Isso tem que dar frutos de justiça através de nossas vidas. William Hendrickson, um comentarista do século passado, famoso por sua dedicação e por sua sabedoria em relação ao Novo Testamento, ele vai dizer acerca dessa passagem: o círculo deve ficar completo. Os frutos descendo do céu devem levar sua fragrância de volta ao céu. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Chame isso de calvinismo, se o desejar. Todo homem que ame a palavra, seja ele batista, metodista, luterano, calvinista ou qualquer outra coisa, concorda com isso no mais profundo do seu coração. Este pensamento estava incrustado sólida e profundamente no coração e na alma de Paulo. Deus há de ser magnificado. Suas virtudes hão de ser enaltecidas. A majestade do amor e do poder redentor é daquele que se alegra sobre seu povo com cântico, quando este se alegra, e deve ser reconhecida com gratidão, numa espontânea antifonia de louvor e adoração. E a mesma coisa o apóstolo Paulo vai mostrar na sua carta aos Romanos, quando ele, até o capítulo 11, vai fazer uma vasta exposição de nossa condição diante do Senhor, pecadores que carecem da glória de Deus, salvos por Cristo, eleitos, justificados. Paulo agora vai mostrar de forma prática, a partir do capítulo 12, como esse conhecimento deve se tornar algo prático em nossas vidas. Mas nesse meio termo, no capítulo 11, no finalzinho do 33 ao 36, ele vai dizer que porque do Senhor, para o Senhor, são todas as coisas. Então Paulo ele vai demonstrar que todo esse conhecimento, em primeiro lugar, deve nos levar à adoração, a reconhecer quem Deus é, aquilo que Ele fez por nós. E agora, em segundo plano, a gente vai colocar isso em prática em nossas vidas. Através da obra da redenção de Cristo, recebemos as bênçãos do Senhor. E podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Para que, como tem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus.
Porque Cristo era o motivo de alegria daquela igreja. E o motivo de alegria daquela igreja ser levada a cuidar do apóstolo Paulo, um pregador do Evangelho. Cristo era o motivo também do coração grato de Paulo àquela igreja, porque ele direciona essa gratidão ao Senhor, por causa da sua obra de redenção, que nos deu a salvação. Mas que, além disso também, tem nos dado a igreja como um canal de bênção que comunica as riquezas que nós temos no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um texto escrito há um pouco menos de 2000 anos, mas que tem aplicações profundas ao meu e ao seu coração. Um texto que podemos olhar para ele e nos desafiarmos. E o primeiro desafio é que sejamos gratos ao Senhor pela igreja, mais especificamente, por essa igreja que você faz parte, ou se você está nos visitando, pela igreja que você faz parte. Ser grato pela igreja que o Senhor usou para que você conhecesse o Evangelho. Ser grato porque seus filhos podem ter conhecido o Evangelho nesta igreja, ou em alguma igreja que você foi membro anteriormente. Ser grato porque, através da igreja, o Senhor nos dá consolo e afago através dos irmãos em momentos difíceis. Mas também sermos gratos à igreja porque temos e repartimos também momentos de alegria com os irmãos. Não é só a tristeza, não é só o afago no momento de dificuldade e dor, mas o Senhor usa a igreja, usa os irmãos como um corpo, para que possamos nos alegrar também nos momentos de dificuldade, de felicidade, nos momentos de tristeza, quando você pode perder um ente querido, uma doença pode chegar até você, alguém muito próximo. Mas também nos momentos de alegria, nos aniversários, nos casamentos, nas celebrações, como hoje, o culto de gratidão ao Senhor pelo ministério do MAD. Mas um segundo desafio é que não desistamos da igreja. Não olhe para os lados. Pessoas, problemas, decisões que você não concorda, ou pecados que você vê em outras pessoas. Olhe para o alto, porque se a gente olhar para o lado, o combustível para seguir a Cristo não virá. Porque são pessoas falhas, pessoas pecadoras, que precisam ser transformadas e estão sendo transformadas a cada dia, através daquele que começou a boa obra. E ele está aperfeiçoando. Então, se a gente olhar para os lados, a gente se decepciona. A gente sai da igreja. A gente briga com muita gente. A gente perde o ânimo em servir. Mas não desista de servir a igreja de Deus. Olhe para o alto, olhe para a salvação em Cristo, olhe para o que Ele fez em sua vida através da igreja. E seja esse o combustível, e seja esse o alvo, e seja esse o foco, e não os problemas, os estresses, as decisões que você não concorda, ou os pecados que você vai ver nos homens imperfeitos. Não olhe para o lado, olhe para o alto. O terceiro desafio é que você ore pelo progresso da igreja, para que o Senhor dê discernimento e sabedoria a quem a conduz, aos líderes que conduzem a igreja, que também são pessoas pecadoras que precisam de oração para receberem sabedoria do Senhor para conduzir e guiar a igreja, porque também não é um papel muito fácil, como a gente pensa às vezes. Ore para que também haja correção, não só entre os líderes da igreja, mas na igreja como um todo, porque o progresso, no processo de progresso do Evangelho, no processo de progresso da igreja, correções elas precisam ser feitas. Disciplinas irão acontecer, mas o fim de tudo isso não é envergonhar a pessoa, não é fazer com que ela se afaste da igreja, mas restaurar aquela vida para Cristo, para que tudo caminhe para a glória de Deus. Porque às vezes em pessoas que dificultam o trabalho e geram estresses às vezes desnecessários nos trabalhos que são feitos dentro da igreja, a gente corre o grande risco de esquecer que o Senhor que começou a boa obra naquela vida, Ele vai completá-la. Então precisamos orar por essas vidas, para que a igreja da Encruzilhada, ela seja bênção no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo. O progresso da igreja, para a glória do nome do Senhor. De forma mais específica,
diante daquilo que a gente está comemorando e celebrando hoje, o culto de gratidão pelos 26 anos do MAD, minha idade, os 26 anos do MAD, para a igreja, o desafio é que sejamos gratos ao Senhor pelo MAD. Você pode ter passado em algum momento pelo departamento infantil. Queria ter passado minha vida toda. Passei só 1 ano. Não brigo com Deus por causa disso, não. Mas tive a graça de passar pelo menos 1 ano. Mas você pode ter passado pelo departamento infantil. Seus filhos podem estar hoje no departamento infantil. Seus filhos um dia estarão no departamento infantil. Então, seja grato ao Senhor por tanta dedicação dessas mulheres. Horas de sono perdidas, preocupações com a vida de seus filhos quando eles estão nos acampamentos, nas programações, EBF, abdicação do tempo livre que elas têm para se dedicar a preparar uma aula, a organizar um acampamento, a bater cabeça com 12 pessoas que não pensam da mesma forma, e isso é normal, mas ore, seja grato. Finais de semanas que elas viajam por várias cidades do nosso estado e também fora dele, para fazer com que esse trabalho não fique só preso nas quatro paredes da encruzilhada, mas que, com a visão de reino, esse trabalho possa também abençoar a vida de crianças que estão espalhadas em igrejas de outras denominações, em igrejas fora aqui da região metropolitana. E elas têm se dedicado a isso. Então, seja grato ao Senhor pela vida dessas mulheres. Ainda para a igreja, ore pelo MAD. Elas não são autossuficientes, precisam de apoio da igreja. Elas não são autossuficientes, precisam de outras pessoas para segurar a peteca. O bastão, 1 hora, ele precisa ser passado. E o trabalho, ele precisa continuar. Então, ore. Talvez seja você no lugar delas no futuro. Abençoe esse ministério. Elas não são autossuficientes porque talvez algum dia tenham pensado em desistir. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos desafios, que muitas vezes nós não tomamos conhecimento, mas cada uma individualmente, seja sozinha ou com a sua família, pode compartilhar das dificuldades e das bênçãos também. Mas uma última aplicação ao MAD: sigam em frente com esse ministério, porque o Senhor tem usado vocês poderosamente na vida de incontáveis pessoas, na vida de incontáveis crianças que vocês têm o privilégio de ver crescendo na igreja, de ver progredindo no Evangelho, de ver a boa obra que o Senhor plantou no coração delas, muitas vezes através da vida de vocês. Aí vocês veem as pessoas casando, sendo pais, tendo netos. Então, sigam em frente. Minha gratidão em nome, não só minha gratidão, mas também em nome de toda a igreja. A gratidão de quanto nós somos abençoados pelo MAD. A tia Rosa e tia Juliana, pelas loucuras que animam a criançada nas programações. A tia Gal e tia Gisele, com o cuidado necessário para frear alguma das loucuras de Rosa e Juliana. A tia Jacira, por toda a dedicação à congregação. A tia Juliana, a tia que deixa as demais tias de cabelo em pé. A tia Gildinha, a capitã Nascimento. Cadê tia Gildinha? Rosa autorizou, viu? Que coloca moral e põe ordem nas coisas. A tia Fátima, por sempre trazer à memória o quanto Deus cuida da vida de cada uma de vocês do MAD. A tia Lucinha, por cuidar da logística de cada ação do MAD. A tia Suzana, pela paixão que inspira as professoras do berçário. A tia Soninha, pela forma cativante de contar histórias. A tia Robevânia, que só folga no sábado, porque domingo as professoras fazem e pedem 1000 coisas, e ela prontamente atende cada um desses pedidos. A tia Dani, a enfermeira de plantão, que cuida dos diversos problemas de saúde machucados, que são naturais. Não se aperreiem quando os filhos de vocês chegarem em casa machucados do acampamento, não. Isso é natural da vida das programações que são feitas. Mas ao Senhor da igreja,
que chamou essas mulheres com santa vocação para o servir no seu reino. A Nicholas Wilton, a gratidão daquelas crianças resgatadas. A gratidão daqueles adultos que, pela dedicação daquele homem, tiveram a oportunidade de escapar do perigo do nazismo naquele local. Aos filipenses, a gratidão de Paulo por todo o cuidado. Ao MAD, a gratidão da IPE por toda a contribuição, por todos esses 26 anos de dedicação, não só à Igreja do Senhor, não só à Igreja da Encruzilhada, mas ao progresso do seu reino. Mas ao Senhor a gratidão, em primeiro lugar, pela salvação que habita em nós. E por essa salvação que é o motivo de sermos gratos. E essa salvação que nos faz sermos bênção na vida de outras pessoas, de sermos bênção na vida da igreja, para que a igreja seja esse organismo vivo que serve ao Senhor e que é usado na vida de outras pessoas. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, para que a gente entenda que temos motivos suficientes de sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Mas, em primeiro lugar, a gratidão ao Senhor. E depois, a gratidão a esse organismo vivo chamado igreja, que abençoa, tem abençoado e há de abençoar, debaixo da graça de Deus, vidas e vidas que o Senhor fará passar por essas portas para serem transformados e amoldados à imagem do seu Filho Jesus. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações.